A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Nesta noite, nessa madrugada, de ontem para hoje, dia 5, né, de fevereiro, vou confirmar aqui. É isso, 5 de fevereiro, madrugada de 5 de fevereiro, tive um sonho muito assustador, interessante ou importante, né? Que eu quero relatar com vocês. Eu sonhei que eu era uma espécie de fiscal da nossa igreja, né? Claro que eu nem sei se tem isso ou como é que faz, sei lá. Mas só sei que foi muito engraçado. Na hora eu era uma espécie de fiscal e eu ficava rodando o Brasil todo, olhando como é que estava os rebanhos do Senhor, né? Na IPDA, que eu sou da IPDA. Olhava e observava como está os rebanhos, como está a condução das ovelhas, como é que está a vida ministerial daquelas igrejas. E graças a Deus, o que eu estava vendo era mesmo a questão espiritual. Graças a Deus não estava nada envolvendo com finanças, com dinheiro, qual igreja estava arrecadando mais, qual igreja estava arrecadando menos, quem era de aluguel e que não era. Graças a Deus não era isso, porque pensa numa coisa nojenta que eu nunca vou querer fazer, é ficar falando de dinheiro em qualquer que seja a igreja, né? Que fique o bem material. Só que antes de eu contar aqui outras coisas interessantes desse sonho, deixa eu deixar redundante, vou deixar aqui uma palavra para você. Jeremias capítulo 23, que tem por título Esperança no Futuro, o Renovo Justo, né? Na Almeida Corrigida Fiel, aqui onde eu estou em mãos, tem aqui outra referência, outra apresentação desse capítulo 23 de Jeremias, dizendo: no reinado de Cristo visível, ai dos maus pastores, o rei proveniente de Deus, o renovo de Davi, salvará e unirá Judá e Israel. Começa assim, Jeremias 23. Ai dos pastores. Irmãos, ai é uma palavra de dor. Se você for pesquisar os ais no Apocalipse e em outros livros proféticos, né, da escatologia, você vai ver que quando vem a palavra ai, é porque coisas duras vêm. É porque irmãos, uma coisa é o castigo do homem aqui na terra, uma coisa é a disciplina, um sermão do homem aqui na terra. Agora, ai daquele que recebeu um ai de Deus, né? Só a misericórdia do Senhor, porque é terrível. E olha o que a palavra está dizendo: ai. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra vós, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhaste o meu rebanho, e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões, para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. Irmãos, tem outras palavras fortes aqui, para não prolongar muito o vídeo, eu vou ler só essa parte, né, até o versículo 5, mas tem outras palavras tremendas e fortes aqui que você deve estar lendo. Leia hoje, leia agora, tá bom? Jeremias 23, leia agora, porque eu já li várias vezes, o negócio é tremendo, é assustador. E tudo bem que aqui está falando sobre uma restauração, né, de Judá, de Israel, né? Quando foi disperso, em que Judá foi levada cativa para a Babilônia, que é uma parte do povo de Deus, e Israel também sofreu nas mãos da Assíria. Então, enfim, tem todo um contexto histórico, irmãos, mas uma coisa que eu não gosto na teologia, né? É bonitinho fazer teologia, saber fazer um sermão, saber fazer como é que falam? A exegese. É bonitinho fazer essas coisas tudo, mas o porquê tem uma coisa na teologia que nos deixa assim espantado e que eu às vezes dou razão para algumas pessoas que não querem fazer teologia. Irmãos, quando a pessoa aprofunda demais em teologia, ela esquece de valorizar a importância de alguns versículos da Bíblia para o presente. Um exemplo, uma coisa da Bíblia que pode sim muito bem ser aplicado para os dias atuais,
as pessoas vão tentar esconder, vai tentar fingir que não está vendo e vai dizer, não, aqui é só aplicado para um contexto histórico, aqui é só aplicado para um contexto de Israel que está disperso lá, tem a ver com a Palestina, tem a ver com Jerusalém, tem a ver com não sei quem, tem a ver com os fins dos tempos em que os judeus aceitarão a Cristo e verão que o outro era o falso Messias, enfim. É isso que a teologia faz. A teologia pega alguns textos importantes, tira toda a importância da sua aplicação nos dias atuais e atribui para os dias da época em que foi escrita aquelas palavras. E atribui a época em que Jeremias estava no meio do povo de Deus, como um profeta que trazia esperança, mas que também trazia sermão para que aquele povo viesse ao arrependimento. Isso é terrível, irmãos. A Bíblia, a palavra do Senhor é viva, tá bom? Quando algumas pessoas dizem que a palavra do Senhor se renova a cada dia, não, a palavra não se renova. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande a tua fidelidade. É as misericórdias do Senhor que se renovam, tá bom? Não a palavra. A palavra é viva. Então, a mesma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás no Novo Testamento, do mesmo jeito que ela falava há 2000 anos atrás, ela fala agora. Isso estou dizendo que ontem eu estava assistindo um vídeo terrível, irmãos, em que nós que aplicamos e falamos a sã doutrina somos colocados como loucos, como fariseus e como fanáticos, né? E estava ali aplicando uns textos de Paulo e de Pedro, né, falando das vestes, falando dos adornos de joias, falando de cabelo, falando dessas coisas, né? Em que aí começaram a dizer, né? O rapaz que com certeza deve ter feito algum tipo de teologia, começou a dizer que isso ali era um conjunto de regras para as pessoas da época, porque lá naquela época tinha uma cultura de se vestir diferente e tudo mais, enfim, tira a importância da palavra para os dias atuais e aplica só aquela época. Esse é que é o problema da teologia. E assim está ficando muito fácil as pessoas não darem importância para o que está dizendo a palavra. Muitas pessoas não estão dando importância nenhuma para o que está dizendo a Bíblia. E fica fácil fazer dessa forma que eu te falei. Aplica, quando na verdade pode até ser que seja certo mesmo. Um exemplo, naquela época as pessoas, como é que vamos dizer, raspava a cabeça, né, em sinal de que era prostitutas. Por exemplo, quando uma pessoa era pega em um ato flagrante, né, de adultério ou caía na prostituição, raspavam-se as suas cabeças, né, cortava, tirava o véu, né, para que a sociedade visse que aquela pessoa era uma prostituta, porque naquela época era muito mais terrível, né, era muito mais constrangedor, vergonhoso, terrível e digno de repugnação quando uma pessoa caía em prostituição, em adultério, né, e ficava ali afastada de tudo. Então, tem outros contextos interessantes que se aplica à época, quando a gente vai falar de cabelo, corte de cabelo, cabelo longo, cabelo curto, né? Aí quando você vai aplicar na igreja hoje, que o Senhor está dizendo na palavra que a mulher não é para ficar picotando o seu véu, que a mulher não é para ficar cortando o seu véu, né? As pessoas vão pegar esses versículos que a gente usa, vai aplicar para um contexto histórico, ao ponto de dizer que estes versículos não tem nada a ver para os dias atuais. Olha só o perigo, tá entendendo? Aí nós somos colocados de fanáticos, de fariseus. É isso que está acontecendo, mas ai desses pastores, tá bom? E no vídeo, irmãos, no vídeo, ó, eu perdi o foco aqui com o gatinho que tá aqui, esfregando minhas pernas aqui, querendo subir, querendo que eu pegue ele. Fica aí, fica aí. Assim, irmãos, no sonho que eu tive nessa madrugada, eu rodando vários lugares aqui do Brasil, irmãos, eu chegava nos pastores, né? E de alguma forma eu sabia que eles estavam errados. Deus me falava, não sei, eu tinha revelação, não sei o que acontecia, né? Mas de alguma forma Deus me falava. Olha só aqui quem não quer deixar eu gravar o vídeo, ó. Eu gosto de gato, irmãos. Tá aqui esfregando em mim aqui, tirando toda a minha atenção, meu foco. Deus me falava, irmãos, de revelação, de alguma forma, que os pastores estavam errantes, né?
que estava em prostituição, que estava em adultério, que estava envolvido com corrupção, que está envolvido com tanta podridão, irmãos, e dirigindo a obra do Senhor, conduzindo as ovelhas sem dar sermão, sem aplicar a palavra, sem guiar no caminho certo, né? O pastor estava com a vida toda torta, toda errada, por isso ele não tinha moral nenhuma para aplicar disciplina, para aplicar sermão e conselho às suas ovelhas, e aquelas ovelhas iam para a perdição. E isso não foi só um nem dois, não. Foram vários lugares, irmãos, em que eu chegava e falava. Era como se fosse o profeta Natan falando com Davi. Lembra que o profeta Natan vai repreender Davi e começa a falar de adultério, de assassinato que o rei Davi cometeu. E fala outras coisas terríveis. O rei Davi se humilha, confessa, alcança misericórdia, né? O rei Davi confessa, deixa, alcança misericórdia, como está escrito em Provérbios pelo seu filho Salomão. E é isso que aconteceu, né? E de alguma forma assim, irmãos, parecia que eu era o profeta Natan, em que eu saía conversando com esses pastores tudo, e eles faziam como Davi. Eles confessavam que era aquilo mesmo, não somente confessavam aquilo, mas como também falavam de outras coisas terríveis que estavam acontecendo, que eu nem sabia. E assim, irmãos, muitos e muitos pastores, no sonho, assim, você sabe como é que é quando a gente sonha. Na fração de segundos, pareceu que eu estava passando dias em vários lugares. Irmãos, era assustador, é que não tenho tempo aqui para especificar detalhadamente. Também eu não me lembro detalhadamente de muitas coisas, né? Mas é assustador, irmãos. Tantas e tantas coisas que eu pude ouvir, conversar e saber que hoje em dia muita gente está nessa situação. Muitos líderes, pastores estão nesta situação, estão nessa posição, né? De que a sua vida está tão errada, mas tão errada, que já fica sem moral e sem condição nenhuma para aplicar uma disciplina, um conselho e conversar, exortar e colocar no caminho certo as ovelhas do Senhor. Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, Deus venha ter misericórdia das nossas igrejas, tá bom? E logo mais, talvez hoje, talvez amanhã, se Deus quiser, estarei fazendo uma live aqui para falar de uns assuntos bem importantes, né? De muitas pessoas, irmãos, importantes, né? Para muita gente, influentes, conhecidos, né? Seguido por milhares e milhares de pessoas, alguns até por milhões, que defendem a forma que Davi Neto dirige e que repugnou a forma que o missionário Davi Miranda dirigia. Eu não sou nenhum idólatra do missionário Davi Miranda, inclusive eu já disse aqui várias vezes muitas coisas erradas do missionário Davi Miranda que eu não concordo, tá bom? Mas também eu não passo a mão na cabeça de Davi Neto, né? Rapaz, são tantas coisas terríveis que está acontecendo, né? Mas só Deus para ter misericórdia. Então, saiba disso, eu vou estar aqui falando com vocês o que essas pessoas estão dizendo a respeito de Davi Neto, irmãos. Por incrível que pareça, irmãos, muitas pessoas que são acompanhadas por milhares e centenas de inscritos e seguidores, outros até por milhões, estão falando, irmãos, dando força para Davi Neto, dizendo que Davi Neto é um ungido de Deus, em que Deus abriu os olhos dele para guiar a igreja de uma maneira certa, na verdadeira doutrina da palavra do Senhor, e que o missionário Davi Miranda estava errado. Eita, é terrível. O que tem de muita gente na IPDA e em outros ministérios falando isso, irmãos, não está escrito no gibi, né? É muita gente, irmão, dizendo que Davi Neto está certo e que Deus está abrindo os olhos de Davi Neto e que agora a Deus Amor está sendo a bênção. E antes era terrível, irmão. Antes, é claro que eu tenho certeza que as pessoas mais velhas que estão assistindo isso aqui estão percebendo que essa não é a minha opinião e estão ficando enojadas com esse tipo de fala que eu estou dizendo aqui, e com razão, pode ficar enojado mesmo. Como é que pode, irmãos, falar que antes a IPDA, os irmãos aí que contam tantas experiências, tantas histórias, tantos milagres, curas, restauração, revelação, maravilhas, tantas coisas tremendas que aconteceu. Como é que muita gente é cega? E eu tô falando de gente velhas que estão colocando fermento por aí. Afirmar que antes era ruim e que agora está bom, é o fim dos tempos mesmo. Jesus está voltando. Shalom Adonai, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Rapaz, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Amém?